Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos ao Diário de Guerra. Essa é a série de vídeos onde nós iremos esmiuçar, entender e, de certa forma, até estudar todas as HQs publicadas onde o Justiceiro participa. Claro, uma ou outra participação talvez fique de fora, mas as principais nós iremos conversar. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre a primeira HQ em que o Justiceiro participou. E a HQ em questão é The Amazing Spider-Man, número 129. Ela foi publicada em 1º de fevereiro de 1974, tendo como roteirista o Gary Conway e como desenhista o Ross Andru. Também tivemos a participação do Dave Hunt como colorista e do Frank Giacoia como arte finalista e do John Constanza como letreirista. Justiceiro é uma criação do Gary Conway com a participação do Ross Andru e do John Romita. O John Romita desenvolveu o conceito de arte do personagem, o design como um todo, e o Ross Andru pôs isso no papel pela primeira vez em uma HQ publicada. O conceito da história do personagem ficou por conta do Gary Conway. E quem é o Justiceiro para começo de conversa? A gente vai tratar ele aqui como aquilo que ele foi apresentado nesta primeira versão. Ele basicamente é um cara que resolveu fazer justiça com as mãos. Não se sabe porquê e não se sabe qual é o modus operandi dele. O que se sabe é que ele encontra um vilão e vai lá e acaba com o cara. Nessa primeira HQ não fica muito claro se ele mata todos os seus alvos, como ficou famoso ao longo do tempo, ou se ele pretende levar algum à polícia ou algo assim. Mas o mais provável é que sim, desde esse primeiro momento a intenção dele era de fato matar todos os vilões ou aqueles que ele julgassem tal como. Nos Estados Unidos, o personagem é chamado de Punisher, que pode ser traduzido talvez como carrasco ou como punidor, o castigador. Ficaria uma tradução um pouco complexa, até porque o nome carrasco, que na minha concepção é o que se adaptaria melhor, ele tem uma conotação muito pejorativa e seria complicado usar esse nome em um personagem que não é necessariamente um vilão. Então acabou se tornando Justiceiro, o que acaba acarretando em alguns problemas para o personagem aqui no Brasil a princípio, tá? Não que isso seja de fato um problema. A questão é que o Justiceiro, desde sua concepção, em momento algum foi visto como um personagem que de fato fazia justiça. O que ele faz é realmente punir aqueles que ele julga como sendo merecedores da sua punição. Então, na minha visão, o Justiceiro poderia ganhar um nome diferente, como o Juiz, ou algo assim. Não sei, eu acho que o Juiz seria algo que se adaptaria melhor. Mas também poderia trazer aí uma conotação que levaria a crer que o personagem faz justiça. Então, Punisher acaba não tendo uma tradução muito adequada. Mas por fim acabou que o personagem oscila, né, entre muito bonzinho e muito mal. Para não ficar muito perdido nessa primeira edição e não ter já um conceito um tanto quanto errado do personagem Justiceiro, é interessante a gente entender um pouco do que estava acontecendo com o Homem-Aranha, visto que é a revista do Homem-Aranha. Recentemente o Homem-Aranha tinha sido acusado de matar o Duende Verde. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente como isso se deu nos quadrinhos. Mas o que a gente sabe é que aconteceu isso também lá no filme de Sam Raimi, e eu acho que o princípio é mais ou menos o mesmo. O Homem-Aranha acabou matando o Duende Verde, mas quem foi visto morto, quem acabou sendo realmente a pessoa vitimizada, foi o Osborn. E acabou que, né, a culpa de ser um assassino caiu sobre a cabeça aí do nosso teioso. Então, muito por conta disso, o Homem-Aranha, que já tinha sua fama sendo bombardeada pelo JJ Jameson, acabou tendo a fama ainda pior, sendo chamado de assassino. Ao ponto de que, no começo da HQ, ele vai ali acabar com alguns bandidos, né, que estão roubando umas coisas, guardando no furgão, e um dos bandidos comenta que ele é um dos nossos, ele talvez só tenha vindo aqui para tentar pegar uma parte do roubo. Então até mesmo os bandidos chegaram a perder respeito quanto ao Aranha. Apesar de que no fim os bandidos acabam apanhando e não roubam nada. Mas então, o começo da HQ é com o Justiceiro. O primeiro quadro já é uma imagem do Justiceiro testando uma arma que ele mesmo deixa bem claro que é uma arma concussiva. Uma arma que vai causar dano físico. Ela causa um dano semelhante a um soco muito forte. É isso que ele fala ali no começo, mas aparentemente não é exatamente isso que acontece. Ele acaba testando a arma ali em uma estátua do Homem-Aranha e beleza, ele destrói a estátua, deixa bem claro.
A questão é que, nesse primeiro quadro, a gente já vê que o Justiceiro está junto do Chacal, um inimigo que já era conhecido do Homem-Aranha, e nesse momento fica claro que o Chacal está tentando manipular ele. Para nós, fica claro. Eu acredito que para mim, para ti, para muitas pessoas que leram essa HQ depois de conhecer o personagem, fica muito claro. Mas para quem leu lá no começo, lá quando lançou e não fazia ideia de quem era o Justiceiro, isso não estava claro. Então tá, o Justiceiro testando armas, preparando para pegar o Homem-Aranha e tal. E aí o Homem-Aranha acaba com esses bandidos, tira umas fotinhos, vai lá no Clarim Diário. E é lá no Clarim Diário que o Homem-Aranha tem a primeira notícia relacionada ao Justiceiro. Não sei se ele já conhecia o personagem, acredito que sim, porque ele aparentemente já estava famoso no jornal. Essa notícia é de um jornal concorrente ao Clarim Diário, e lá mostra o Justiceiro ali derrotando alguns inimigos, e o JJ Jameson chega a falar que aquilo é a melhor coisa que já aconteceu a Nova York. Um vigilante que estava acabando com os bandidos. Coincidentemente, ele não curte o Aranha, mas curte o Justiceiro. Então o JJ Jameson diz que precisa de fotos do Justiceiro urgente, porque se não tiver as fotos ele vai ficar para trás e tal, e manda o Peter Parker atrás dessas fotos. Peter Parker veste sua roupinha de aranha e sai por aí reclamando: como é que eu vou achar esse cara? É nesse momento que o sensor aranha dele dispara e o Justiceiro também dispara, usando aquele mesmo rifle, que aí não fica muito claro, tá? No primeiro momento em que o rifle é testado, a gente vê nitidamente que o rifle ali destruiu a estátua, precisou de 2 tiros para isso. Ok, beleza. Só que nesse momento, quando ele dispara e o Homem-Aranha acaba esquivando do disparo justamente por causa do sensor aranha, causa uma explosão gigantesca com o rifle. Aqui não fica claro, mas eu imagino que talvez o próprio Chacal tenha alterado a arma para dar certeza que ele ia matar o Aranha. Ele não conseguiu. Feito isso, o nosso amigo Cabeça de Teia acaba lutando ali, chega próximo do Justiceiro, começa a lutar e tal. O Justiceiro usa uma arma de fios, uma wire gun. Wire gun é uma arma que solta tipo uma bolhadeira que acaba prendendo o Cabeça de Teia. Acontece que nesse momento o Cabeça de Teia comenta que aquilo ali é feito de titânio, de uma liga de titânio que é reforçado, não sei o quê. Só que ele consegue mesmo assim arrebentar com as cordas. E é aí que ele consegue derrotar o Justiceiro meio que num golpe. Ele derrota o Justiceiro bem fácil. Só que ele é atacado pelas costas pelo Chacal, que usa as garras, ele dá com uma unha nas costas da nuca do Homem-Aranha. O Homem-Aranha acaba perdendo o equilíbrio, acaba ficando meio mal e quase cai do prédio. E é aí que o Chacal já começa a comemorar, só que o Justiceiro diz que não, que aquela não é a maneira certa e tal, e o Homem-Aranha cai. Só que o Homem-Aranha cai e acaba se salvando. Porém, o Justiceiro e o Chacal não tem muita certeza se ele tá morto ou não. Aparentemente, para eles, ele tá morto. Eles dão no pé. Beleza, o Homem-Aranha se safou. Depois de um tempinho, ele volta lá pro topo do prédio onde eles estavam lutando e encontra um pedaço de uma arma que tem ali o rótulo, sabe? Feito em Hayes Armory. Ou seja, o Justiceiro é um vilão meio boca aberta, né? Porque ele deixou ali um contato direto com aquele que produz suas armas. Tá bom, né? O Homem-Aranha então volta para casa para costurar sua roupa e tal. Depois disso, o Homem-Aranha já pronto, né? Bom, eu sei onde é que o cara compra as armas, eu vou atrás do cara que fornece arma para ele para ver se eu consigo alguma informação. E aí a gente corta pro Justiceiro e o Chacal discutindo. Porque o Chacal deixa bem claro que beleza, aquilo ali era a morte que o Homem-Aranha merecia. Enquanto que o Justiceiro diz que não, que existem regras, existem códigos. E ninguém pode morrer daquela forma. É diferente uma pessoa morrer em um combate ou uma pessoa simplesmente morrer num acidente caindo de um prédio. Que não é aquela forma que ele trabalha. Apesar de não fazer muito sentido, porque o objetivo, né, o objetivo final acaba sendo o mesmo, ainda assim a gente percebe já nesse momento que o Justiceiro tem seus códigos, que ele não é um mero assassino, ele não é só um cara que pretende acabar com quem ele acha que não presta. Não, pelo contrário. Ele tem sua honra, né? Aquela honra entre bandidos. E ele ficou muito, muito brabo com o Chacal por conta disso. Depois disso, ele veste aquele casacão do estilo Rafael das Tartarugas Ninja, põe um chapéuzinho para ninguém ver ele e vai até a rua alegando, né, que ele vai até o local, até um mecânico, que aparentemente é o cara que fornece armas para ele, para poder comprar ali, adquirir outra arma de fios, porque a dele acabou ficando lá na cena do crime. Beleza, quando o Justiceiro tá chegando lá no mecânico, que é justamente o Hayes Armory, ele percebe que o Homem-Aranha tá entrando no prédio dele. Pronto, agora eu vou pegar esse louco.
Ele entra pela janela, já quebrando tudo, e nesse meio tempo o Homem-Aranha encontrou o tal do mecânico lá dentro, assassinado. Não dá não deixa tão claro que ele tá morto, mas ele tá. Ali diz que ele tá slashed, que é algo como cortado, sei lá, fatiado, alguma coisa assim, que nitidamente dá a entender que foram cortes de garra ali, ou algo assim, e a gente associa na hora, né? Quem fez isso foi o Chacal. O Justiceiro e o Homem-Aranha entram em outra briga, e inclusive nesse meio tempo a gente percebe o quão forte é o Justiceiro, conseguindo aguentar a porrada à torta e à direita. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais pro final do vídeo. E até que o Homem-Aranha consegue de novo derrotar ele. Sim, o Homem-Aranha é bem superior fisicamente ao Justiceiro, e o Justiceiro não tá querendo ir pra cima dele e matar de forma tão direta, né? Ele não tinha nenhuma estratégia muito clara. Depois do final da luta, o Homem-Aranha, depois, na verdade, do Justiceiro ser amarrado e tudo mais, o Homem-Aranha conversa com ele tá mais calmo, né? E deixa bem claro, olha ali, quem fez isso foi o Chacal, tem cortes nele, iguais os cortes que ele me fez e tal. O Justiceiro percebe que cometeu um equívoco e meio que o Homem-Aranha convence o Justiceiro, meio sem convencer. Não fica uma coisa muito clara. Por fim, eles praticamente se despedem ali como bons amigos. O Homem-Aranha chega a perguntar o que um cara como ele tá fazendo. Ele diz que é uma coisa muito difícil de explicar e tal, mas que... E o Homem-Aranha chega até a oferecer ajuda, mas ele diz que a guerra dele é uma guerra solitária e que ele vai continuar com ela. Por fim, o Homem-Aranha vai embora. Parece uma cena hilária, na minha opinião, o Chacal sentado olhando ele embora. E acaba com o Chacal dizendo que vai arrumar um outro parceiro ali para pegar o Homem-Aranha. Ok, o que a gente consegue tirar dessa HQ? Primeiro que é uma HQ de 19 páginas, curtinha, e a gente tem 2 combates contra o Justiceiro, o que é muito bacana, os combates são legais e tal. Tá muito bem desenhada a revista, diga-se de passagem, e ela consegue mostrar o Justiceiro sem mostrar muita coisa. Algumas das curiosidades interessantes da HQ é que aqui em nenhum momento é mencionado o nome Frank Castle. O Justiceiro se auto-intitula Punisher o tempo todo e ponto final. Além disso, é legal dizer também que, apesar de ter uma morte meio óbvia, né, que é a do mecânico, que não dá para saber se depois alguém salvou ele ou não, ainda assim a única morte que tem na HQ não é pelas mãos do Justiceiro, ou seja, o Justiceiro não matou ninguém, pelo menos ali num quadro, né? Aparentemente naquele jornal que aparece na mão do J.J. Jameson, ele possa ter matado ali alguns bandidos. Mas na tela, na tela não, né? Nos quadros, no meu caso na tela, porque eu li no tablet, realmente ele não matou ninguém. Ele até menciona que a munição dele é concussiva, e eu acho que isso foi uma forma da Marvel na época deixar bem claro que ele não é um assassino. Mas ele é, né? Fica uma coisa um pouco ambígua. Outra coisa interessante é que nesse momento o Frank Castle, o Punisher, né, ele se auto-intitula como um Mariner, que é um membro das Forças Armadas da Marinha Americana. Acho que é só Marinha, né? Não, acho que daí não é Força Armada, não sei. Mas ele é um membro da Marinha. E meio que é só isso. Não fala se ele... Não fala mais muita coisa. Não fala se ele participou de guerra, nem nada disso. Ele até menciona que ficou 3 anos na Marinha, o que acaba meio que deixando um pouco de lado essa questão de ele ser um ex-militar. Ninguém dá muita bola para isso nessa HQ. Não é tão focado. E uma das únicas coisas, claro, tem muitas coisas aqui que foram sendo readaptadas, foram sendo melhoradas, mas uma das coisas que se manteve é que o Justiceiro trata aquilo que ele faz como uma guerra. É como se ele estivesse na guerra contra os bandidos. E ele chega a falar que ele está numa guerra solitária. E eu acho que é isso que tem de interessante pra gente falar sobre essa HQ. Ela tem um tom muito mais inocente do que qualquer outra coisa. Ela tem aquela coisa muito anos 70 dos personagens ser aqueles heróis muito coloridos, que tem frases que explicam as coisas que eles estão fazendo, tem balões de texto a rodo, mas é uma HQ muito boa até para os dias de hoje, diga-se de passagem, apesar de que ela está bem difícil de se encontrar. Caso vocês queiram ler ela, tem como ler tanto no encadernado capa vermelha do Justiceiro, pela Salvat, que eu acho que talvez seja o local mais fácil, quanto em várias e várias outras edições. Eu acho que a outra que também é um pouquinho fácil é um que eu trouxe aqui há um tempo, que é um encadernado capa cartão do Greg Rucka, Justiceiro Greg Rucka, que lá tem também essa edição de apresentação do Justiceiro. Fora isso, como eu disse, tem várias outras, tem coleção Paladinos, tem pela Abril, tem pela RGE essa história, para vocês terem uma ideia, mas é um pouquinho mais difícil de se encontrar.
Eu vou deixar aqui na descrição um link da página dessa HQ em inglês lá no Guia dos Quadrinhos. Através dela vocês conseguem ver ali todas as HQs que publicaram essa história no Brasil. Além, é claro, de caso vocês já tenham lido, vocês podem configurar ali na coleção de vocês, marcar que já leram e tudo mais. Então eu acho que é isso. Ah, tem mais uma coisa. É interessante destacar que nessa primeira HQ dá certa... Fica em dúvida assim, se o Justiceiro tem algum poder ou não. Porque o que eu penso? O Homem-Aranha é mega poderoso. Vocês viram, por exemplo, no filme que nós tivemos do Guerra Civil, ele erguendo aquele container assim, segurando o container de boa. Significa que o Homem-Aranha de fato é muito poderoso. Aquele container devia ter 2 toneladas, por aí. Então ele não tem a força de 10 homens. Ele tem muita força, né? Claro que isso muda ao longo da jornada. Nessa HQ ele deixa bem claro que tem a força de 10 homens. Vamos dizer que um homem normal, assim, um homem no seu porte físico normal, não estou falando de mim, estou falando de um homem que tem capacidades físicas normais, deve erguer de boa uns 70 quilos. Acima da cabeça, talvez, sei lá, 40. Vamos baixar para 40. Ele ergue do chão 70, acima da cabeça 40. Então são 400 quilos. Imagina um soco de 400 quilos. Não é só isso. Talvez seja muito mais se for considerar aí um adulto que faça exercício e tal, mas eu tô pegando o mais básico aqui. Eu tô sendo nerdão fazendo cálculo de quilo para definir força do personagem. Mas vamos dizer que é um soco de 400 quilos. É quase meia tonelada de porrada na tua cara. O Justiceiro aguenta essas porradas de boaça e ele dá um soco uma hora que quebra uma coisa lá que parece ser um ferro. Então, a entender, parece que o Justiceiro tem super força também, ou no mínimo tem capacidades sobre-humanas. Apesar de que a HQ em nenhum momento comenta isso, ela também não comenta que ele seja só um humano, né? Então fica meio ambíguo. Nessa primeira HQ eu acho que não estava muito decidido se ele ia ter super força, o que ia ser o Justiceiro. Então é interessante. Porém, tem muitos personagens que eu vejo ao longo das muitas leituras que eu fiz de HQs, principalmente quando a gente trata de super-heróis, que aguentam socos de personagens muito fortes. Eu imagino que, por exemplo, um soco do Homem-Aranha com certeza derrubaria alguém e deixaria a pessoa nocauteada se essa pessoa não tem super força. Então, num combate entre o Homem-Aranha e vilões ali, bandidinhos, nossa, o Homem-Aranha os outros não teriam nem chance contra o Homem-Aranha. Daí tu imagina, por exemplo, o Superman dando um soco. Então, é papo de nerd, tá? Mas eu acho que esse é um dos principais problemas das histórias em quadrinhos. Elas trazem superpoderes ali de nível astronômico, mas elas não conseguem trabalhar isso ao ponto de tornar crível, tornar possível que a gente acredite que aquilo ali aconteceria dentro daquela situação. Porque eu acho que o mais importante não é fazer sentido dentro de um mundo real, comparado com o mundo real, mas sim fazer sentido dentro do contexto do jogo, da HQ, da história como um todo. E aqui eu simplesmente acho que não fez muito sentido, assim como em várias outras. Não é uma crítica nem nada, é uma questão só mesmo de adaptação de roteiro. Se por acaso o Homem-Aranha fosse o One Punch Man contra os vilões, não ia ter nem graça, né, em muitos casos. Por exemplo, vários personagens que são humanos normais, não tem super resistência, não tem super nada, ou mesmo que sejam sobre-humanos, mas tem uma resistência bem baixa e tal, ainda assim não teria graça, o Homem-Aranha não ia ter desafio, né? Outra coisa que eu achei interessante é que quando o Homem-Aranha pergunta, né, por que ele tá fazendo aquilo e tal pro Justiceiro, o Justiceiro diz, isso é da minha conta, super-herói. E aqui a gente já vê meio que um certo, não sei dizer bem a palavra, meio que uma ojeriza, eu acho, essa é a palavra talvez, contra os super-heróis, um ranço contra os super-heróis. Ele, de fato, não gosta de como os super-heróis fazem as coisas e ele usa isso quase de forma pejorativa pro Homem-Aranha. Também achei interessante porque é uma característica que eu acho que vai ficar bem marcada no personagem. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Vale destacar que eu vou publicar os vídeos aqui na mesma ordem que as HQs foram publicadas, uma a um. Não tem como eu dar uma data. Eu vou gravando conforme eu conseguir. E caso surja alguma HQ em algum momento que se encaixa em um outro ponto de publicação, sei lá, eu tô lá em 76 e descubro que teve uma HQ em 75 que eu não li e não publiquei. Eu vou postar, vou explicar e aí eu adapto ela aqui dentro da nossa cronologia de vídeos. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo e fui!